Ela se diz uma apaixonada pela profissão, de uma realidade sem perspectivas para completamente apaixonada pela profissão. Essa é a definição da nossa convidada de hoje, a partir do momento que ingressou no curso de modelagem do vestuário aqui no nosso set. Hoje, ela trabalha para uma famosa revenda de marcas igualmente famosas. Fica por aí que eu te conto tudo na edição desta semana do nosso Formei no Set. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Conversa comigo hoje Alexandra dos Reis Gonçalves. Ela formada no curso de modelagem no ano de 2023. E aí formou em modelagem e já emendou o curso de produção de moda, como é a opção de muitos alunos e alunas aqui no nosso set. Para conversar um pouquinho sobre essa história, ela tá por aqui. Ale, obrigado pela sua vinda, compartilhar a sua história com a gente. Obrigada a você. Conta pra gente como é que foi a sua chegada aqui no Vasco e como você veio parar aqui. Eu fiz um curso de técnica em química que não me fez satisfeita, né? Não se identificou, né? Não, acabei formando no curso. E aí, no meio da pandemia, eu vi que o brechó, ele tava muito em alta, né? Eu abri meu próprio brechó, inclusive trabalhei até online no Instagram mesmo, postava as fotos. Hoje em dia ele não existe mais, só tá o perfil lá desativado. Mas foi uma sementinha, né? Foi uma sementinha, foi um empurrão pra vir aqui. Aí eu comecei a trabalhar no brechó e uma amiga minha que é formada em rádio e TV daqui me indicou vir pra cá. Ela falou, amiga, eu acho que você vai gostar, já tá no que você já tá fazendo e tudo mais. Faz o curso de modelagem, produção de moda. E eu acabei me inscrevendo por pressão. Por pressão. Não tem outra palavra, né? Foi pressão dela, ela me impressionou. E aí eu acabei me inscrevendo. Inclusive, tem uma história até engraçada que ela acordou comigo 4 horas da manhã pra vir fazer matrícula. Ela? Ela. Botou uma fé assim enorme e ela veio comigo 4 horas da manhã pra gente fazer a matrícula do curso. E aí eu entrei e me apaixonei. Certo. Deu certo. Como é que foi, assim, pra quem não conhece o nosso curso aqui, o curso de modelagem, é toda uma ala aqui do colégio, um setor, várias salas que são ligadas, são conectadas por portas internas. E quando você abre, é uma imensidão de máquina, de prancheta, de computador, tem várias coisas ali. Como é que foi esse seu primeiro impacto quando você chegou ali? Quando eu cheguei, eu não tava com muita expectativa, porque eu tava assim, será? Será que é um curso assim que eu vou gostar? E aí eu até conversei com a Mariane e falei assim, olha só, primeira semana, se eu não gostar do curso, eu tô saindo, que aí eu já deixo a vaga pra outro. E é isso. E aí, quando eu fui vendo, eu já tava acabando o primeiro semestre. E aí, foi nas férias, quando eu voltei de férias, que a chave virou. Que eu falei, não, eu preciso aprender o máximo possível de entrar no mercado de trabalho. Você fez o curso diurno? Isso. Então, quer dizer, passou um semestre e já chegou na metade do curso, né? Sim. Passou um semestre, já tava na metade do curso. E aí virou a chave? Foi. Eu me apaixonei pela modelagem feminina. Foi a minha primeira paixão ali, né? Primeiro amor. E aí, a gente foi fazer interpretação e eu via que aquilo ali era o que eu gostava de fazer. Olha. Modelar, costurar, montar a peça, ver as pessoas felizes. E aí você começou, e como é que você foi começando a ter, porque é uma pergunta que a gente sempre fala e começa a conversar aqui, né? Começar a ver que esse conteúdo que você aprendia também seria, ó, claro, né, útil para o mercado. Quando que você começou a fazer essa conexão? Eu quero trabalhar com isso, mas para que lado eu vou? Para onde eu vou? Você começou a treinar aqui dentro? Como é que foi a sua vivência, a sua experiência aqui dentro do colégio durante esse 1 ano que você passou a princípio no curso de modelagem? Então, como eu ficava no contraturno, né? Ficava de manhã e ia até à noite, eu participava. Você não ia embora? Não, passava o dia todo aqui. 11h20 não era alarme pra você ir embora, não? Não, as professoras até brincavam comigo. Você não vai embora não, menino? Tem casa, não? E aí, eu ficava e fazia os PPECs, né? As atividades extras aqui da escola. Isso foi importante pra você? Foi muito importante. Teve um específico que eu fiz que foi sobre consertos, né? Que a gente aprende a precificar e a consertar de fato as roupas e tudo mais. E nisso eu comecei a trabalhar para alguns professores aqui da escola. Fiz muito conserto para professores aqui da escola. Que também trabalham no mercado, que tem seus ateliês, tem seus espaços que também trabalham. Só pra gente entender, nem todos os professores do Vasco são só professores do Vasco. Muitos têm negócios pessoais nessas áreas também, que acabam contratando, né, os funcionários, alunos que se tornam funcionários ou prestadores de serviço. Então você começou a se inserir no mercado através dessa conexão com os seus professores.
professores que já estão trabalhando também no mercado. Sim, eu trabalhei durante um período na Val. O que era pra ser um serviço de um mês, eu acabei ficando quase 1 ano com ela. Que aí fazendo o quê? Eu fazia... No começo eu fazia serviço de corte. Era sempre riscar tecido, cortar. E depois a gente começou a ir pra montagem. Foi todo um passo a passo. Foi modelagem. Tinha um serviço também que eu gostava, que a gente fazia também pras empresas, que era de gradação de peças. A gente graduava aquelas peças ali e mandava o molde pro cliente. Eu me lembro. Durante o curso, assim, onde você viu maiores dificuldades durante o aprendizado, né? Existem vários tipos de moda, né? Moda íntima, moda festa, moda não sei o quê. Tem a parte de cortar, de poder mensurar a peça. Aonde você olhou e falou assim, aqui vai precisar de uma atenção maior da minha parte? Foi na parte do concerto. Eu fiz bastante concertos. A professora Ingrid, a professora Alessandra, quem mais me buscou pra poder fazer concerto? Então, tipo assim, você tem uma roupa em casa e ela tá danificada, você não quer descartar aquela roupa, você quer um conserto daquela roupa. Ajustar aquilo ali pra você continuar dando uma vida útil. Foi a partir daí que eu comecei a trabalhar nisso e fazer uma renda extra, porque até então eu não trabalhava, não era carteira assinada. Entendi. Eu prestava um freela aqui ou outro e era o que me mantinha aqui na escola o dia todo. Você falou uma palavrinha aí, carteira assinada. Essa carteira foi assinada? Foi sim, eu tô trabalhando hoje em dia como modo CLT, né? E agora eu trabalho na Brooksfield, lá no Shopping Vitória, e a gente faz ajustes em peças masculinas. É conhecido como alfaiate, né? Então, o que no primeiro momento para você era o mais difícil, o mais complexo de compreender, se tornou hoje, atualmente, a sua profissão mais direta. Sim, meu trabalho é esse. Chega o cliente lá, ele compra um terno, uma camisa, uma calça, e a gente acaba fazendo um ajuste para ele. E aí vai demandar do tempo que ele precisa para aquela peça. Então, hoje, você já compra uma roupa em algumas marcas, né, em algumas lojas, você compra e já sai com a roupa ajustada do seu tamanho, no seu formato? Já sim. Como é que é esse ajuste? Quais são as maiores demandas ou dificuldades? As pessoas querem ajustar o que numa peça? Geralmente são ternos, e aí a gente vai fazendo um ajuste a partir... A gente pega uma peça já pronta e vai fazendo a medida a partir do cliente. Então, os vendedores, eles vendem aquela peça, fazem alfineta aquela peça ali no tanto que precisa ser ajustada e leva pra alfaiataria e a gente presta esse serviço. Vocês ficam na loja? A gente fica na loja. A gente fica escondidinho dentro da loja. Como que eu nunca vi? É um segredo. A gente fica escondido dentro da loja. Então tem uma sala de mágica, uma sala de milagre que entra a roupa desajustada. Isso. Nova acima de tudo, mas desajustada. Sim. E sai ajustada. Sai ajustada na medida do cliente, que ele precisa. São os bastidores, né? Toda profissão tem isso, né? É maravilhoso. Eu adoro ver isso. Exatamente isso que eu queria te perguntar. Como é que é essa realização quando você entrega pra você uma peça, uma roupa, um terno, como você falou, não tem ajuste, não tem forma, não está de acordo com o corpo da pessoa. Você consegue, pelo seu talento, pela sua técnica, ajustar e a pessoa fala assim, opa, ficou bom. Era exatamente isso. Como é que é a profissional se realizando nesse momento? É engraçado, porque se você compra em uma loja de departamento, você vai sair daquela peça ali mais ou menos no que cabe em você, no que veste, né? Porque ali é feito pra você comprar e sair da loja. Já a Brooksfield, ela trabalha com moda masculina, tem a moda feminina também, mas a especialidade nossa é moda masculina. E é incrível, porque você entra, por exemplo, com uma calça num comprimento e você já sai de lá de dentro já com a calça já no comprimento seu, entende? Do seu corpo, da sua medida. Você vai precisar mandar pra outra pessoa mexer e tudo mais. A gente se responsabiliza por esse serviço. É um plus, né? É um plus de atendimento, né? Porque precisaria de ir pra um outro lugar e vocês já fazem isso. E totalmente gratuito. Já tá incluso já no valor. E como que você chegou nesse emprego? Foi através da Lúcia, a coordenadora aqui do curso, né? Professora Lúcia Vinco. Isso, ela mesma. O Washington, que é o meu supervisor lá na Brooksfield atualmente, ele entrou em contato com a escola, que ele precisava de um outro alfaiate para poder auxiliar lá nos trabalhos. E aí acabou entrando em contato com a Lúcia. E a Lúcia me mandou essa vaga de trabalho que estava disponível. E eu entrei em contato com o Washington, a gente conversou. E foi assim, muito rápido. Eu já cheguei, a gente já tinha combinado já uma entrevista. Eu fui lá, fiz a entrevista, fiz o teste. E já umas 2 semanas depois eu já tava começando a trabalhar.
E lá você continua. E é o seu primeiro vínculo profissional nessa área? Sim, foi o meu primeiro. Depois da escola, depois de ter aprendido tudo que eu aprendi, foi o primeiro. Amado mestre. Tem um quadro aqui que a gente lembra dos nossos professores. Eu sei que todos foram importantes, que marcaram de alguma forma, mas aqui a gente quer apertar o nosso entrevistado, sabe? Pra saber assim, qual foi aquele ou aquela professora que marcou a sua formação, que você lembra dela, assim, por tudo que você é e onde você chegou hoje. O professor que me marcou foi a Val. Eu brinco com ela ainda, chamo ela de senhora. A Val foi uma professora incrível que me orientou. Ela me deu um trabalho, né? Eu trabalhei com ela durante, que era pra ser um mês, eu trabalhei com ela quase um ano. A gente teve esse contato, né? Bacana. De trabalho. Ela que investiu tempo em mim, sabe? E assim, foi transformador na minha vida. E tenha certeza que ela é muito, muito orgulhosa de ver onde você está. Eu acho que é um orgulho não só dela, mas também do todo o curso e da instituição. E esse podcast, esse projeto do Formei no CET existe para isso, para trazer essas histórias exitosas, para mostrar para os alunos que estão chegando, que às vezes chegam sem nenhum direcionamento, que se dão um prazo de uma semana para vazar se não gostar, Isso né? aí. E se formam brilhantemente. E aí, quando você concluiu o curso de modelagem, você ainda não estava trabalhando, mas já estava prestando esse serviço interno, você fez a opção de entrar no produção de moda. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito lógica. A produção de moda, ela aflorou mais a minha criatividade. Eu, Alexandra criativa. Eu era muito quadradinha, certinha, dentro de um padrão ali, né? Sim. Tudo tinha que ter uma medida certinho no seu lugar. E aí, a produção de moda, ela aflorou muito a minha criatividade. Tem uma matéria que se chama Processos Criativos, que eu adorei fazer. Que eram umas atividades que a professora Priscila dava pra gente, e eu viajava, adorava fazer, porque não tinha nada preso, sabe? Era uma coisa assim, você aflorava realmente a criatividade. E conecta também com a modelagem, né? Os processos de criação de peças, às vezes uma alteração que faz um ajuste, acaba dando um sentido novo pra peça, né? Dentro da modelagem existem várias áreas, né? Vários posições de trabalho e tal, e nas etapas de toda a produção. Como que você enxerga o mercado? Estando no mercado hoje, onde você enxerga que estão as oportunidades ou uma tendência de precisar de maior número de mão de obras? Qual é a sua visão hoje do mercado de modelagem aqui no estado? Quando você começa a fazer ajuste e tudo mais, você precisa entender como é que aquela roupa funciona. Você precisa saber de onde é que vem, como é que foi feito aquele processo ali, como é que a camisa ela foi modelada, para você fazer um ajuste sem aquela peça dar defeito. E hoje em dia a gente discute muito a respeito da moda sustentável. Então, o que é mais valioso? É você pegar uma peça e fazer do zero, ou você dar um novo jeito naquilo ali, sabe? Você transformar aquela peça em outra coisa, ou você ajustar uma falha. Tem um nome esse processo, não tem? Acho que é upcycling. Isso, existe o upcycling. É isso? Sim, existe o upcycling, a customização, você faz em cima. Então, assim, a produção de moda, ela aflorou a minha criatividade. E pra quem tá formando, quem tá fazendo o curso, tá saindo agora, onde você acha que estão as oportunidades mais possíveis de capturar essa mão de obra que tá emergindo aí? Quando eu tava já pra ingressar no mercado de trabalho, precisava de muita gente de costura, sabe? Da mão de obra de costura mesmo, de você trabalhar ali e você saber montar uma peça do zero. Então, assim, o mercado de trabalho tá escasso nessa questão. E quanto mais, assim, você vai indo, você vai descobrindo mais coisas ainda a respeito do que eu faço, por exemplo. E do que você faz? Você falou assim, era uma coisa que você não dominava, que correu atrás, você tá trabalhando de hoje. Quais são os seus outros gostos dentro da modelagem? Assim, tivesse que caminhar nesse sentido. Você trabalha hoje com a reforma, os ajustes, mas qual outro campo que te interessa? Ai, eu sou apaixonada pela moda feminina. Eu, inclusive, meu hobby em casa é fazer roupa pra mim. Eu adoro fazer roupa pra mim e descobrir novos modelos e... Então é a criatividade da produção de moda, né? Isso aí, um curso integra o outro. E aí, hoje, você faz os seus lookzinhos, como diz. Adoro. Tenho peças que eu compro, mas a maioria das minhas roupas mesmo. Minhas roupas de trabalho, por exemplo, são as roupas que eu fiz. Bacana. Únicas e exclusivas. Isso.
Ale, quero agradecer a sua presença. Foi incrível conversar pra gente poder entender um pouquinho mais desse universo também, dessa oportunidade, né, que você conseguiu, que você correu atrás por estar no colégio, de como que essa chave vira e a importância dessa chave virar no tempo certo, né? Porque se eu não fosse ali, não daria mais tempo, né? O curso de 1 ano, 6 meses já foi a metade. Que bacana essa percepção. Obrigado pela sua vinda, pela sua troca de experiência. Certamente estimulador também para outros alunos e alunas do curso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o que você faz, a sua moda que você customiza, que você faz, o seu trabalho, o dia a dia, imagino que você poste isso nas suas redes sociais também. Deixa pra gente um contato pra gente poder te achar. Você vai me achar lá no Instagram como Alexandra Gonçalves, @alexg_. AleXG underline. Ale com H. Ale com H. Isso. Ale com H, depois bota um X, depois bota um G, depois bota um underline, tá tudo certo. Isso aí. Obrigado pela sua vinda, Eu que sucesso. agradeço. Mande um abraço lá pro Washington. Isso. O Que é o seu Washington supervisor. a Fátima e o seu Antônio, que são os outros 2 alfaiates, meus queridos amigos de trabalho. Bacana, mande um abraço pra todos e sucesso, viu? Obrigada. O nosso podcast fica por aqui. Você que tá na escuta, segue a gente lá no Instagram. Segue a lei, segue a gente também. @Formei no CET lá. Você fica sabendo quem já passou por aqui e os próximos convidados. O Formei no CET tem a produção e edição de Caio França e Yuri Caleb. Direção e apresentação de Liazuki. Supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no CET.